Isso aí, amigos, seguidores do Conecta Oeste, estamos de volta aqui ao stand da UniOeste, curso de agronomia e zootecnia, tá certo? Expondo aqui todos os trabalhos, projetos que são desenvolvidos. Estou com a professora Silvana, o professor Gilberto, vem aqui trazer uma novidade muito boa, muito gostosa, que é desenvolvida pela nossa universidade, um estudo que está sendo feito. Eu já experimentei e é uma delícia. Então vou começar com a professora Sil, que vai falar sobre o queijo, sobre o projeto em si. E o professor Gilberto também, quando quiser, pode ficar à vontade, professor. Sil, seja bem-vinda. Sil já é sócia proprietária do Conecta Oeste, já fez participações, a gente já teve outras oportunidades de conversar. O professor Gilberto é a primeira vez, segunda, né, mas é a primeira. E a Sil vai falar um pouquinho desse projeto pra gente, tá, professor? Fica à vontade também para acrescentar. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Marcos, pela oportunidade, né? Sempre o Conecta Oeste está conosco, nos dando essa abertura à universidade, junto com a comunidade, para demonstrar para a comunidade como nós, né, como universidade pública e de qualidade, nós conseguimos levar para os nossos alunos os nossos projetos. No caso do queijo, é um projeto de ensino, né, em que nós temos avaliadas diferentes cepas que são inoculadas para a produção desse queijo, um queijo maturado. Esse projeto iniciou, né, professor, nesse recesso, mas é um projeto já continuado, que nas aulas práticas nós já elaborávamos queijos, mas não com a precisão, com o desenvolvimento, com o tempo de maturação que nós temos nos dedicado agora, né, Marco? Porque nós temos o leite, né, que pode ser consumido de forma in natura, mas nós temos N derivados que podem ser utilizados. E a universidade, tanto os cursos de zootecnia como agronomia, elas devem demonstrar como é que acontece essa transformação da matéria-prima, né? Algo que era fluido se tornar sólido, nutritivo, rico em probióticos, né? Como o nosso queijo produzido ali nos laboratórios da universidade, né, professor? Sim, e tem uma coisa interessante sobre a parte do queijo, é que o leite, a matéria-prima, é da própria universidade. Então nós temos a fazenda que produz o leite. E aí nós pensamos, por que a gente não aproveita melhor essa matéria-prima para a gente avançar no processo de produção de leite, de queijo, né? Isso é o que veio a facilitar o nosso projeto, é o fato da gente ter essa matéria-prima já disponível para nós. E uma matéria-prima até de qualidade, que a gente pega o leite quase que fresco, obtido no mesmo dia ou no dia anterior, refrigerado, e a gente tem à disposição para a gente tocar um projeto como esse. Profs, e a partir de quando surgiu essa ideia? Tá, vamos bolar um queijo, vamos aproveitar essa matéria-prima que está sendo disponibilizada aqui na nossa fazendinha para tentar produzir um queijo aí diferente, porque eu provei ele e ele tem um sabor diferente, ele é bem muito delicioso, muito bom mesmo. Eu acho assim, Silvana, você acha que a gente pode dizer que esse queijo é um queijo artesanal, autoral, né, e diferenciado, por exemplo, daqueles queijos que a gente tem no mercado, que é o queijo colonial? Porque assim, o que eu percebo do mercado de queijo local que nós temos? É que nós temos um padrão de queijo colonial que ele não tem uma identidade, é difícil ter padrão, mas assim, que tem uma identidade de qualidade. Isso a gente percebeu que a gente pode estar trabalhando com a produção de queijo, mas de forma mais controlada, de forma mais técnica, de forma mais a garantir segurança do produto. Na verdade, é até um ponto muito importante que o professor falou, né? Produz-se queijo colonial, mas nós temos toda a parte de boas práticas de fabricação. Então, se porventura alguém falar o queijo produzido nas práticas de ensino que vocês desenvolveram, eles seguem a legislação brasileira, então o leite é pasteurizado em função de tempo de maturação. Algumas coisas a gente não consegue ter esse controle local de que esse leite foi pasteurizado, né? Porque às vezes pode ser omitido esse primeiro processo, que é o que nos traz uma segurança alimentar. Então, todas as práticas, né? Boas práticas de fabricação e a parte de boas práticas agropecuárias. Então, a nossa matéria-prima, ela tem que ter qualidade para que a gente possa trabalhar com ela, processar e ele continue, né, com qualidade. Porque se o leite não tiver qualidade, o nosso queijo também não vai ter qualidade. Mas tem um outro detalhe também. Esse projeto de queijos,
ele é bem recente. Da maneira como a gente está expondo aqui, é recente. O que a gente estava fazendo, o que a gente vinha fazendo nas disciplinas, né, como prática de ensino, era mais a abordagem dos aspectos tecnológicos da composição do leite. Falamos sobre as proteínas, sobre os açúcares, né, a lactose do leite e qual a importância disso para os produtos derivados. E algumas práticas, assim, não tão aprimoradas, não tão aprofundadas da produção do queijo. Então, a partir do ano passado, é que a gente resolveu desenvolver todas as práticas relacionadas à produção de queijo nesses moldes tecnológicos que nos dê assim, condições de estar passando para os alunos como esse produto derivado de leite tem que ser elaborado, manipulado, processado, para que seja ofertado com condições de qualidade e segurança mínimas necessárias, mesmo sendo um queijo artesanal, que não é um queijo industrial, como a Firmeza faz, como outros produtores fazem. É um queijo artesanal. Professor, então deixa eu ver. Pelo que eu entendi, o padrão, não tem um padrão, é isso? Ou de um queijo para outro? Porque a gente às vezes compra queijo colonial que em uma época ele é um pouco mais salgado, numa leva ele é menos sal, um pouco mais azedinho. Então vocês primam pelo padrão, vamos dizer assim. Sim, o padrão nosso é a base da produção, ela passa por etapas. A primeira dela é primeiro a qualidade do leite que a gente obtém, né? O leite tem que ser de boa qualidade. Se necessário resfriado, tá? Mas ele obrigatoriamente e sempre vai passar por um processo de limpeza, que é a pasteurização. Então o leite é pasteurizado e esse é o padrão ouro, vamos dizer assim, para a produção de queijo, porque a pasteurização é o que garante a segurança do leite, tá? Por questões de segurança relacionada à microbiologia, né? Exatamente. Então, assim, o leite de bebida, queijos maturados em pouco tempo, como nós temos aqui, obrigatoriamente eles precisam passar por processo de pasteurização para nós consumirmos de uma forma mais tranquila, com seguridade alimentar. Agora ele pode perguntar assim, mas segurança em relação a quê? Isso. Micro-organismos. Tirose? A gente chama micro-organismos patogênicos, para você não ter um problema intestinal, gastrointestinal. Mas quais são as principais doenças, Silvana, relacionadas ao leite quando não pasteurizado? Nós temos brucelose, tuberculose, né? Que são doenças aí que, além disso, tem que ter uma seguridade do rebanho. Porque muitas vezes se produz, né, queijo sem pasteurizar. Só que eu tenho que ter essa segurança, porque são doenças, né, são enfermidades que a pasteurização por si, ela inibe, que são as mais preocupantes, né? E fora outros tipos de micro-organismos, né? Micro-organismos que podem afetar até o sistema nervoso central, como Clostridium, a salmonela, também tem uma influência muito grande a nível de trato gastro, influenciando negativamente na saúde dos indivíduos, intestinal dos indivíduos, né? Então é o que nós prezamos por qualidade. E eu vou voltar à mesma pergunta que eu fiz da vez passada, tá? Estamos lá. Como surgiu a ideia? Como foi que vamos fazer? E quanto tempo já de estudos, pesquisas? Faz aqui, faz ali, experimenta, prova. Bastante tempo já? Muitos litros de leite já descartamos. Exatamente. Muitas massas coaguladas descartamos para chegar num nível, né, de conhecimento e de prática. Um protocolo, né, professor? Protocolo baseado nas nossas condições que nós temos. Exatamente. Lá, que ainda não são as ideais. E as nossas condições são condições simples. O que se precisa? Como o Marco perguntou, né? Às vezes nós consumimos um queijo mais salgado, outra vez menos. A gente precisa de uma balança, né? Então algumas coisas a gente padroniza em relação a pesagens, concentrações, né? O sal, todo queijo é salgado com base numa concentração de sal igual para todos, né? Então, assim, a gente tem alguns protocolos já desenvolvidos e já aplicados, que a gente não abre mão mais. Exatamente. Então, são longos dias e litros de experiência. E olha, eu vou dizer, produzir queijo não é uma coisa muito fácil, não. Apesar de muitos acharem que não é fácil. Não é só coagular o leite. Padrão, não.
Queijos padronizados não são fáceis. Queijos sem padrão são fáceis, né? Porque eu só executo. Me diz uma coisa, para mim produzir um queijo, vamos dizer daquele tamanho ali, vai alguns litros de leite ou não? Mais ou menos a quantidade? Normalmente para produzir 1 quilo de queijo são 10 litros de leite, né? Mas tudo depende também do processo de dessoragem. De dessoragem e de maturação. Por exemplo, nós temos um queijo ali, um queijo duro seco. Que é esse menor. Que é esse menor. À medida que o tempo passa na maturação, ele desidrata e a massa dele vai reduzindo. Então, assim, a conversão em leite, queijo, para um queijo seco, um queijo maturado, cuja cura é prolongada, essa conversão é menor. Então, você tem lá 10 litros para 1 quilo, talvez. Mas à medida que ele é mais jovem, um queijo mais jovem, mais úmido, então a gente consegue uma conversão até de 15%, ou seja, para cada 10 litros, 1,5 kg para um queijo mais jovem, entendeu? Sem maturação. Então depende muito do que a gente quer do queijo. E a questão da maturação, professor, eu já vou alongar o papo de novo. Tá bom. Muda o sabor do queijo, mais tempo, menos tempo. Eu vou dizer para você, o que fica mais firme, fica mais seco, o que muda no queijo que a gente coloca para maturar? Por exemplo, o tamanho do queijo já implica em mudança de sabor. A superfície dele, a superfície específica, ou seja, a superfície em relação à sua massa, o tamanho em relação à sua massa, o seu formato, tudo isso influencia na ação das bactérias que estão ali. Então, por exemplo, quanto maior a superfície específica, mais acesso ele tem ao oxigênio, mais lentamente eles vão converter substâncias do queijo. Se ele é menor, então, ou seja, ali dentro, as bactérias que estão ali vão agir, vão metabolizar, vão consumir esses produtos mais rapidamente. Então, as alterações são mais que alteram o sabor ocorrem mais rapidamente e que vão proporcionar um aprimoramento e sabores diferentes. Então, o tempo, o tamanho e o tipo de micro-organismo. E o tipo de micro-organismo, exatamente o que eu estava querendo lembrar, vão definir o sabor do queijo. Exatamente. Porque nós temos, né, professor? Nós já testamos algumas cepas diferentes e tem diferença na análise sensorial. Muda bastante. Por exemplo, esse queijo que você comeu, ele foi inoculado com uma bactéria do iogurte. Tá? Aquele pequenininho lá, não. O prof pode pegar pra gente ver, prof? Esse o queijo, só pra gente ver, porque não tá pegando, é isso? Aí, pessoal. Podemos cortar ele. Esse queijo aqui, ó, que tá na mão da prof. Ele é mais duro, mais seco, maturado, ele tem mais tempo. Maior de maturação. Ele é bem duro mesmo. Eu acho que eu vou precisar do não tem necessidade não tem necessidade de cortar, porque eu vou querer pra ele experimentar, mas tudo bem. Eu não vou deixar. Gente, é uma delícia o queijo, tá? É até diferente. A textura dele dentro. A textura dele é diferente. Ele é menos brando como o anterior. O anterior. O outro é para ser cremoso, esse não. Esse é o queijo duro. Vou cortar até para você provar. E a gente, partindo desse pressuposto do queijo aí, pintou outra ideia na história daí, que é essa ideia aqui. Ah, sim. Então, para acompanhamento, professor? Então, o que surgiu? A gente pensou assim, olha, nós precisamos desenvolver tecnologias relacionadas a... Só um instante, desculpa. É humano, não tem problema, estamos ao vivo. Sem problema, professor. Isso acontece. Um projeto sobre tecnologia das fermentações. Tá? Então nós estamos falando de queijo. Queijo é um produto fermentado. Tá? É produto da fermentação biológica, fermentação com micro-organismos. Produzir vinho, produzir bebida espumante, né, frisante, também é produto da fermentação. Só que aqui a gente fermenta frutas, ali a gente fermenta leite, que são as duas matérias-primas que a gente trabalha bastante, tanto na agronomia quanto na zootecnia. E a ideia do espumante também foi por causa do queijo, ou vocês já estava tudo meio junto? Na verdade, começou com o espumante. O professor já começava, já trabalhava. Eu comecei errado, então. A ordem mas não tem problema. Mas em função dele... Aí, se você fizer a pergunta para mim assim, quanto tempo demorou para vocês desenvolverem essa bebida? Olha, a gente provou muita bebida ruim.
Até chegar ali. Até chegar nisso aqui. E investimento também. Aí eu teve que investir em gaseificação, em transferência de bebida, em recipientes que aguentassem pressão. A gente teve que investir bastante para chegar numa condição onde a gente conseguisse controlar a bebida. Então hoje a gente controla a bebida, assim como a gente controla o queijo, né? Queijo, exatamente. A gente faz o que a gente quiser. E também assim, a gente produz o queijo que a gente quiser. Claro, tem bastante estudo, né? A gente sabendo os ingredientes e as matérias-primas disponíveis, a gente pode trabalhar e brincar com isso. A gente brinca com sabores, brinca com as frutas. Então eu digo assim, a gente pode fazer um monte de queijo, muitos queijos, com diferentes tipos de leite também, que não é só o bovino. Isso eu ia perguntar para o senhor também. A gente pode produzir de outras espécies. E do vinho e da bebida espumante, de qualquer fruta. Qualquer fruta. Então, embora a gente conheça mais da uva, que a uva é a matéria-prima, é a espécie vegetal que todo mundo conhece, né, para vinhos e espumantes. Mas, por exemplo, essa bebida, ela não é de vinho e ela ficou muito boa. Assim, todos que tomaram, que experimentaram, acharam ela assim, e perguntaram até onde vende. Eu falei, não tem pra vender. Professor, eu tenho, o professor ainda, o professor Joel Vessolovski, ele fazia cerveja ou era vinho de laranja. Isso há anos. Vinho, dá pra fazer cerveja? Não. Eu acho que você pode produzir uma cerveja saborizada com laranja. Tá? Era vinho. Agora, da laranja você consegue produzir um vinho. Mas seria um espumante, uma bebida fermentada de laranja. O senhor falando, pode produzir com qualquer fruta, me veio a cabeça, porque ele morava em frente ao Heron Domingues, eu estudava com o filho dele e daí eu falava, o que é isso aqui? Ele falava, isso aqui é a produção de vinho do meu pai. E ele estava fabricando na época, fermentava, tudo certinho. Só que a gente não bebia na época, eu nunca provei, tá? Assim, a gente chegou a fazer uma vez com laranja, mas a gente não achou que a laranja entregava uma bebida boa. Nós não achamos. Fizemos uma vez, assim, a laranja fermentada, o suco da laranja fermentada, eu acho que a gente tem que trabalhar mais na bebida, para ela ficar boa. Tá? As melhores bebidas, por incrível que pareça, a uva é fantástica, realmente, por isso que ela é a que mais, né, se utiliza para... É porque ela realmente entrega muitas características que são muito apreciadas. Mas assim, o morango, a gente fez uma bebida de morango que ficou excepcional, tanto no aroma quanto na cor, ótimo. É que a gente não teve... A minha intenção era trazer uva e morango. Ano que vem. E aí saiu... Fica a dica. Uva e morango. Nós temos uma fermentação acontecendo lá agora, de uva. Tá? Mas é que ela ainda tá em fermentação, então não teve jeito. Pessoal, vou ter que fazer amizade com esse povo aí, tá? O professor Gilberto, ele tem... Gilberto, você, amiguinho, Gilberto, amiguinho! Mas isso é só para pesquisa, a gente faz muito trabalho lá com os alunos, eles acabam experimentando, né? Esse semestre, por exemplo, a gente vai ter tanto queijo quanto bebida fermentada, eles vão trabalhar com as fermentações. Mas assim, a gente tem outros projetos de fermentação também, que envolvem outras matrizes e produtos diferentes, que nem a bebida nem a queijo. A gente pode fazer muita coisa com as fermentações. Na verdade, a fermentação é uma das tecnologias, das técnicas utilizadas há muito tempo. É uma das mais antigas que você pode imaginar. Muito antiga. Se fermenta leite... Há são muitos anos antes de Cristo. Fermenta fruta e trigo há muito tempo. A gente só vem aprimorando. E dando mais segurança. Exatamente. Por exemplo, nós fazemos queijo sem ingredientes, aditivos alimentares industriais, nada, é tudo natural, as bebidas também são naturais, não precisa ter aditivo conservante, não precisa. Ela naturalmente, do jeito que ela é feita, ela já se conserva. Sim. O queijo, do jeito que ele é feito, inoculando bactérias, essas bactérias elas são importantes, inclusive para proteger o queijo contra patógenos, contra micro-organismos deteriorativos. Então é um produto que entrega probióticos, né, saúde, e ao mesmo tempo essas bactérias elas atuam no produto para proteger esse produto de outras bactérias oportunistas que venham a querer Isso eu ia perguntar para o senhor.
não usando conservantes e entre outros aditivos, eu ia perguntar se o tempo de vida dele ele poderia estragar mais rápido, vamos dizer assim. Tempo não. de vida de queijo. Do queijo, tempo de vida do queijo. Tempo de vida do queijo. Olha, Posso deixar? por exemplo, aquele queijinho pequeno, você experimentou, Marco? Você comeu? Sim, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O que tu achou? Uma delícia. Só que ele é menos, ele não é tão ácido quanto o outro. O que acontece com o tempo? Quais são as matérias-primas? Não. As fontes de energia. Mas é bom também. É bom. Para as bactérias. São os açúcares, as proteínas, as gorduras e os ácidos orgânicos. Então, o ácido lático, quando ele é acumulado devido à atividade bacteriana, ele traz esse sabor ácido. Mas a maturação, com o tempo, converte esses ácidos orgânicos em outras substâncias, diminuindo a acidez. E dando, às vezes, até notas de sabor suavizado e diferenciados. Então, por isso que o tempo aprimora o queijo, porque o tempo faz com que algumas substâncias, alguns componentes do queijo sejam convertidos em outros. E reduz também a atividade de água, por isso que ele vai ficando mais seco. Mas o sabor é bom. Ele não é tão ácido, mas o sabor é completamente diferente. É outro queijo, é outro produto, é outro sabor. Também ele tem mais tempo. Esse queijo que é para ser cremoso, o tempo também vai deixando ele com um sabor mais aprimorado, com a textura mais cremosa. Então, por exemplo, se eu tirar ele, nós tiramos esse queijo, ele tem 3 semanas, tá? Se eu deixar mais 3 semanas, ele vai ficar bem mais cremoso. Se eu deixar ele 3 meses, ao cortar, o queijo vai escorrer com ele. Chega aí e fica muito cremoso. A massa fica bem branda, né? Sim. Sai na faca. Aquele queijo que você... É outro queijo. É um creme. Quase. Porque os micro-organismos vão usando os nutrientes contidos nessa massa e produzindo seus produtos que vão fazendo com que haja especialmente as proteínas. Então, essa proteólise, essa quebra de proteínas é o que vai deixando ele mais... Professor, o senhor falou dos ingredientes do queijo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos ingredientes, que é diferente essa bebida aqui, é gostosa, eu gostei, eu prefiro uma bebida não tão doce, tá? E quais são? Frutas vermelhas, tem várias, né? Vamos ver. Essa bebida aqui tem morango e amora preta. Tá? Adoro também, amora, uma delícia, hein? Essa fermentação, ela é conduzida em temperatura controlada, assim também como a maturação em temperatura controlada. Tudo controlado. Então a gente faz uma fermentação longa, tá? Por que longa? Porque a baixa temperatura a gente usa 16 graus para fermentação da bebida, né, da fruta. Então essa fermentação lenta é o que dá condições para que as leveduras que fermentam a fruta, elas consigam elaborar, elas consigam quebrar, consigam fermentar os substratos que tem a fruta, né, seus açúcares, seus ácidos, seus componentes nitrogenados que tem, em outros componentes que vão dar aroma, vão dar o sabor, né, as características que o vinho, que a bebida final tem que ter, para tornar ela bem mais apreciada. Então, assim, é tudo muito controlado. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor, que todo mundo fala, se abriu a bebida, tipo vinho, eu abro, eu tenho que tomar tudo, porque diz que estraga se deixar ele aberto. Ele entrou em contato com o ar, é real ou não tem nada real. A ver? Então, eu tive um problema com porque eu tive que provar tudo que eu produzi. Esse foi um grande problema. Me chama, Gilberto. Para fazer análise, então a gente começou a invasar nas garrafas de 750 ml, e aí o que eu fazia? Bom, tem que provar. Aí abria e aí você tem que tomar tudo. E tomar tudo é assim, você não pode fazer isso lá, eu levo pra casa, né? Pra tomar em casa e junto com a minha esposa. Você mora onde mesmo? E aí passa a localização? Eu percebi que é muita bebida. Assim, para ser um espumante, por exemplo, existe legislação para isso. Então, isso, fala sobre isso também, por favor. Existe legislação, a legislação que dá a identidade para você chamar de um espumante. Teor alcoólico, por exemplo? Por exemplo, não. É no teor alcoólico. Então. O teor alcoólico de um espumante é de 9, se eu não me engano, 9 a 13%.
Teor alcoólico. Então o que a gente faz? Eu comecei a fazer nesse teor alcoólico. Agora você imagina você tomar sozinho uma bebida de 750 ml com teor alcoólico de 10%. E não me chamou. Ainda tô chateado eu contigo. falei pra minha esposa, eu não posso mais fazer, porque você abre e tem que tomar Tem que tudo. tomar tudo, senão Porque estraga. não fica bom depois. Igual essa daqui, o gás já foi embora. Então você vai tomar uma bebida, vai estar bom ainda, mas não vai estar como no momento que você abriu. Que você vai pegar No dia aquele, 1, né? que você vai pegar aquele frisante assim, bem, que fica mais aromático. Né? O gás, ele é importante para a bebida. Então assim, você tem que abrir e beber. Por isso que a gente agora está fazendo tudo nas garrafinhas de 350 ml. Viu, Márcia? Minha esposa, tá vendo? Tem que abrir e beber. O professor Gilberto, especialista. Então, Já está indicando a forma, né? Nunca abra uma garrafa como essa só com uma taça. Tem que ter 2 taças, né? Porque você sempre tem que estar em companhia para tomar um espumante, uma champanhe, um vinho frisante. Isso acontece com o vinho também, né? O vinho também. Vira vinagre, se deixar parado. Não, que também é 750 ml. Se abrir se bem que o vinho, ele precisa às vezes de descansar um pouquinho depois que você abre. Já ouvi falar. É diferente. Então o vinho ainda aceita, mas essa bebida não. Você abriu, tem que tomar. Consumo imediato. Sim, consumo imediato. Me chama. Por isso que o professor desenvolveu o queijo, porque daí ele come. Comer o queijo junto com Hoje eu vou fazer um estudo. Por isso é que as bebidas, o espumante ou o champanhe, tem um apelo romântico. Porque quando você abre, você tem que estar em companhia e tem que tomar tudo. E quando você toma tudo e tem bastante álcool, o romantismo ele fica mais... Aflora. Ele fica mais evidente, as coisas rolam mais facilmente. Então, Diria. deixa comigo. Viu, professor? Diria minha esposa. Diria minha esposa. Não, ele ele é terapeuta, E se tem terapêutico. um queijo ainda, aí Menino. você degusta uma bebida e ainda tem um... Só Deus na causa daí, né? Só Deus na causa. Professor, voltando aí aos projetos, qual é o futuro? O que se almeja com esses projetos? Qual é o próximo passo, vamos dizer assim? Tem um objetivo? O estudo, claro, conhecimento, saber como funciona e tal. Mas vamos dizer assim, o Marcos quer comprar essa patente ou alguém, vamos dizer assim, como é que funciona? Vai ser desenvolvido na faculdade, vai ficar por ali mesmo? Então, a gente até conversa sobre isso lá na universidade, lá na UniOeste. Sobre o queijo, a gente tem já no papel, já colocado como meta, como projeto, a criação de uma queijaria escola, uma queijaria de ensino, para atender tanto os alunos da agronomia quanto os da zootecnia. Zootecnia. E também sabe, né? e até avançar Mais para frente. e a gente tem essa intenção. Isso está lá com o diretor de campus. Isso já foi também para Cascavel, já está lá na proposta do Laboratório de Tecnologia de Alimentos da UniOeste. Mas você sabe que a instituição pública, né, a universidade é pública, nós vamos ter que correr atrás Uma série de processos. Processos e investimento. Então, o que a gente gostaria de fazer é elaborar argumentos suficientes, né, que justifiquem a criação, a construção de uma unidade de queijaria para a UniOeste, aqui no campus de Marechal, para a gente tanto trazer essas práticas de ensino para os alunos, né, Bem como... de forma mais técnica, tecnológica e comercial, mais profissional. E ao mesmo tempo atender a comunidade, porque na medida em que nós consigamos construir algo que seja, né, de acordo com a legislação, que é o que a gente fala muito, né, professor? Exatamente. Nós possamos ajudar os produtores nesse leite e no processamento dos próprios queijos, né? Isso eu ia perguntar. Um padrão. Também da porteira para dentro, ou seja, na qualidade do leite. Exatamente. Maravilha. Agora, na questão das bebidas, é um sonho meu. Eu gostaria de ter uma unidade de fermentação de bebidas. Mas assim, algo que a gente pudesse produzir em escala. Eu tenho medo disso porque trata-se de uma bebida alcoólica. Né? Nós estamos numa instituição pública. Mas assim, eu também venho de outras instituições onde esses projetos existiam. Por exemplo, a Exalc tem uma unidade de destilação de cana-de-açúcar, de garapa, para produção de cachaça. Tem uma cachaça muito famosa,
muito famosa. Aqui acho que ninguém vai conhecer, mas em São Paulo muita gente conhece, chama IZ. É uma destilaria do Instituto de Zootecnia da Exalc USP. E lá eles vendem. Você vai lá, faz uma visitação e compra. Tem a IZ de várias qualidades. E inclusive eu tenho uma garrafa lá em casa, da IZ ainda tem. Vai ter que me passar a localização, não tem jeito. Eu vou achar você. Então assim, é um projeto, a gente pode fazer isso? O argumento, a gente tem que construir argumento para justificar e convencer de que a gente pode ter isso também, assim como o queijo, como uma alternativa para ensino, né? São áreas de ensino que eu acho que o agrônomo, no caso aqui, né, das bebidas, que o agrônomo tem, porque o agronegócio também está nas bebidas fermentadas, como é o caso da cerveja, o vinho, né, e outras bebidas. Então assim, esse seria um sonho meu, não sei se isso vai acontecer, mas... Vamos sonhar, vamos sonhar. Na verdade, a gente sempre fala que a ciência da transformação, né? De uma fruta, por processo fermentativo, tem a bebida, né? Do espumante. O queijo, nós temos a partir do leite, processo fermentativo, coagulativo, né? Produção do queijo, mas não temos só o queijo, temos outros N produtos que nós já testamos também, né, professor, com soro, por exemplo, desse queijo. Como nós temos um subproduto de alto valor nutritivo, nós já produzimos, por exemplo, a bebida láctea fermentada. Ah, é verdade, o senhor tinha comentado. Processos, né? E teve bastante aprovação. Teve. Ali na comunidade, né? Ó, só assim, você venha, quem sabe, perguntar para nós. E aí, tem isso para vender? Isso, eu ia falar, por isso que eu já cheguei no assunto. Qual é o futuro? Se tem isso para vender, eu digo, não tem. Que bom, só eu vou experimentar então, pessoal. Nós não temos para vender, porque ainda é um projeto para ter unidade de produção em escala que também poderá, né, a gente poderá comercializar. E nesse momento nós não temos liberação para fabricação e venda. São práticas de ensino, né? Que legal, parabéns. Eu particularmente adorei, já falei, já vim 2 vezes aqui por causa disso. Até errei a primeira, pessoal, porque eu falei pro professor Gilberto, errei a primeira só para mim experimentar o queijo de novo. Tá aprovado, o sabor é muito bom, o sabor da bebida também é excelente, professor Cabo, professora Silvia, fantástico, tá? Quero parabenizá-los pela iniciativa, e isso aí vem em benefício não só da universidade, mas para um bem comum, porque isso aí, vamos dizer assim, pode ser passado para o produtor, para o agricultor, pelas pessoas que... O objetivo é esse também. Então, para compartilhar. Não vai ser a mesma forma, cada um faz a sua, porque cada um tem o seu, né? Mas a fórmula, vamos dizer assim, como se faz, como se matura, Olha, eu digo assim, eu penso que essa área, a cadeia produtiva do leite, eu já discuti isso, inclusive com o Tafarel, Loreno Egídio Tafarel. Exatamente. Que quem lida com leite, né, mesmo que seja só para a produção de leite mesmo, ou que está envolvido na cadeia produtiva também em derivados de leite, de forma artesanal, como é o queijo colonial, ele tem que se profissionalizar. Tem. Não pode ser amador. E porque também é um alimento. E como alimento, ele tem que saber que lá na ponta vai ter alguém consumindo. Ele tem que entregar um produto com qualidade. E com segurança. E é o que a gente sempre fala para os alunos, né, em relação a isso. Mas os meus antepassados, né, faziam assim. Mas se eu posso melhorar o processo, isso demonstra a minha capacidade de evolução ao longo do tempo. Se eu sei que anteriormente eles não sabiam que poderia veicular tantas doenças por alimentos e tantos alimentos despadronizados, isso era falta de informação. Então, qual que é o princípio? Bom, por primeiro é catequizar os nossos alunos da forma correta. Muitos são filhos de produtor, então eles levam para casa esse conhecimento e quem sabe ao longo do tempo nós podermos, né, professor, dar essa contrapartida para a comunidade, porque é algo que a gente sempre pensa, ninguém faz nada sozinho. Então, os projetos eles vão acontecendo na medida em que há parcerias entre os próprios colegas do centro, entre colegas dos centros com outras instituições, com outras pessoas da comunidade, e nós demonstrarmos para o rondonense, olha, nós estamos aqui, a universidade está aqui, nós desenvolvemos produtos, os produtos são ensinados para serem produzidos com qualidade,
com um padrão tecnológico, de uma forma simples, mas o simples ele nunca deixa de ser básico, ele pode ser muito bem feito. Porque existem condições mínimas de instalação para que ele possa proporcionar segurança. É isso que a gente vai tentar passar. Projetos de queijaria para que se produza queijos com segurança baseado em protocolos, em regras, né, de produção que tem que ser aplicado. Então, professor Sil, os microfones abertos para as considerações finais. Quero agradecer mais uma vez. Eu falei que nem eu falei, eu errei a outra vez, só para voltar aqui e experimentar de novo, tá? Marcão, muito obrigada pela oportunidade, né, professor Gilberto? Nós ficamos muito felizes ao Conecta Oeste pela oportunidade. A universidade está aqui para todos, pública, né, sem restrições, e nós estamos de prontidão para o que a comunidade precisar, para que você, Marco, precisar, né? Então nós estamos à disposição. Já que você tocou no assunto, antes do professor se despedir, a comunidade hoje tem acesso, eu sei que tem acesso à universidade para tirar dúvidas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Pode procurar vocês lá, falar, tô com uma dúvida aqui, tá acontecendo isso. Sempre teve. Eu posso falar assim, que eu já me formei fazem alguns anos, né? Bons anos. E já desde quando eu formei já poderia, porque a universidade ela é da comunidade. Agora, algumas barreiras elas precisam ser passadas. Ela não está lá de enfeite, ela está lá justamente para isso, para atender a comunidade. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu, professor Gilberto, eu falo pelo Centro de Ciências Agrárias, né, professor? Qualquer professor está lá disponível para atender a comunidade, dentro da medida do possível, né? Porque às vezes pode haver algumas impossibilidades em relação ao horário de aula, tempo de projeto, mas nós estamos lá à disposição. Show de bola, professor. Eu queria encerrar enfatizando e dando mais ênfase ao que a Silvana falou sobre o Centro de Ciências Agrárias. Então, nós somos professores de cursos, agronomia e zootecnia, no Centro de Ciências Agrárias da UniOeste, e que às vezes a gente fala agronomia e zootecnia e muitas vezes passa desapercebido que existe um centro de ciências, englobando onde tudo. São áreas do conhecimento relacionadas, na verdade, ao campo. Nós estamos relacionados ao profissional, não, mas ao produtor do campo, né? Ao campo, aqueles que estão no campo. E nós formamos profissionais que vão atuar e que vão trabalhar no campo também. Não é assim, nem todos tem aqueles que não vão para o campo, isso é certo também. Mas a maioria, a grande maioria, eles têm o perfil para serem do campo. Então, assim, o que a gente gostaria de colocar aqui para finalizar é que cada vez mais a gente tem procurado aprimorar as nossas técnicas, os nossos conhecimentos para estar transferindo para os alunos conceitos, técnicas, procedimentos para torná-los mais capacitados a transferir isso também para os produtores, né? Então, por isso que a gente tem estudado, a gente vem reciclando conhecimento, estudando para chegar a produtos que possam, tanto o aluno ele pode empreender através desses conhecimentos e dessas práticas, como também ele será um futuro profissional que vai transferir esses conceitos, essas informações técnicas para que os produtores possam se capacitar e entregar para os consumidores, né, para a comunidade, produtos seguros. Então, agora eu entendi a finalidade, é capacitar esses alunos com essas experiências para que no futuro aí, de repente, talvez nem na faculdade, mas numa queijaria, numa indústria a pessoa chegar lá e transferir esse conhecimento todo para a vida profissional. Ou eles mesmos podem por um perfil empreendedor, achar que isso é uma oportunidade. E que realmente é. Produzir vinho ou bebida espumante ou abrir uma queijaria sabendo trabalhar, né? Sempre sabendo trabalhar de forma correta, com ética, uma grande chance de ser um excelente negócio. Que bom, maravilha, uma conversa muito proveitosa. Está faltando só um detalhe. Diga, professor. Vamos provar a bebida, porque o queijo a gente está comendo. Vamos brindar, quero agradecer ao senhor. Eu estou olhando essa bebida e ninguém bebe nada. Não, eu já estou. Só come, beber nada. Já estou salivando. Quero agradecer ao senhor novamente, tá? Pela paciência,
por ter nos recebido novamente aqui com essas delícias, muito bom mesmo, então de parabéns. Sil, você também, amiga de longa data aí, tá? E parabenizar pela iniciativa, tá? E pelo bem que a universidade pública traz para a nossa comunidade, tá? Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Marco, muito obrigada por essa conversa tão importante, né? Uma conversa muito gostosa. Exatamente. Então, e vamos nós viemos aqui para beber ou para conversar? Então, é o seguinte, vamos brindar a universidade pública, tá? Sempre vida longa para a universidade pública. Obrigado. Tchim, 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 tchim.